Como apresentado no vídeo anterior, a identidade secreta do Batman é Bruce Wayne, um milionário americano, playboy, magnata de negócios, dono de empresas bilionárias. Batman opera na cidade fictícia de Gotham City. Simbolicamente falando, Gotham pode representar qualquer metrópole do mundo, como a cidade de Nova York, por exemplo. Os produtores criam cidades fictícias para simbolizar cidades da vida real. Cidades do mundo onde existem altos índices de criminalidade e corrupção. O Batman pode ser também qualquer magnata da vida real, que esconde algum segredo sujo por trás de uma capa de bondade, com a premissa de batalhar em favor do bem e da ordem. Claro que na ficção esses heróis são mostrados como representantes do bem, mas a análise psicanalítica dos heróis tem muito a nos falar sobre o mundo conturbado da sua psique. Filmes de heróis e vilões são um rico campo de análise de pessoas da vida real, já que através do enredo dos personagens, nos permite compreender o que se oculta por trás da mente humana. E também não tem como negar o lado sombrio de Bruce Wayne, já que ele é o Cavaleiro das Trevas. Bom, eu estou analisando dentro do contexto espiritual e psicológico também. Em 1949, Joseph Campbell publicou um dos livros de maior referência para quem deseja compreender as simbologias por trás do mito dos heróis. Nos seus trabalhos sobre as simbologias diversas e mitologias, Campbell usa a metáfora do herói como uma experiência de renascimento, cuja jornada é o próprio inconsciente, exatamente como nos sonhos, a fim de compreender seus traumas e enfrentar os desafios que determinadas situações podem ocasionar. Encontramos claramente essa metáfora na saga do Homem-Aranha, por exemplo, que após ser mordido, ele recebe um grande poder, mas com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Estou usando como exemplo o Homem-Aranha, mas não vou falar do Homem-Aranha agora, apenas para que fique claro que os heróis lidam com essas questões, e que nos enredos dos heróis apresentam elementos semelhantes aos sonhos. A tarefa dos heróis é adentrar neste mundo desconhecido, enfrentar seus dragões, inimigos e demônios das suas sombras. Então voltar renascido como herói, com elementos que podem ajudar não apenas a sua vida, mas toda a sociedade. E por que será que tantos adultos se interessam por essas produções supostamente voltadas para crianças e adolescentes? Para compreender isso, precisamos entender os elementos metafóricos dos sonhos. Campbell diz que este mundo desconhecido que adentramos ao dormir é basicamente infantil, local onde nossas sensações mais calorosas e monstros mais terríveis se revelam. Por isso que tem uma semelhança com este mundo dos heróis. Eu fiz uma série também só sobre os sonhos, e disse que nem todos os sonhos são revelações de Deus, mas servem para nosso autoconhecimento, pois revelam o que está oculto no nosso subconsciente. Coisas que são ocultas na nossa personalidade e que vêm à tona através dos sonhos. E ao mergulhar neste mundo inconsciente, nos deparamos com essa parte oculta da nossa personalidade, da nossa psique. A nossa psique é dividida através de 3 classificações: o ego, o superego e o id. Eu já mencionei isso no outro vídeo, mas vamos recapitular. Você está no centro com seu ego e suas emoções, mas existem mais 2 partes, que é o superego, lado moral, e o id, os impulsos carnais e sexuais. O superego é o aspecto moral da personalidade do indivíduo. Ele tem a função de orientar a pessoa pelo caminho moral, reprimindo os instintos mais primitivos, com base nos valores morais e culturais. A psicanálise não foca na questão religiosa, mas sim no aspecto moral dos indivíduos e das suas crenças. O superego vai sempre agir no sentido de culpa, mesmo que seja irracional, levando o ego sempre a seguir o caminho da cartilha moral, seja pela sociedade ou pelos seus valores e crenças. É interessante que este aspecto da consciência foi citado nas Escrituras, o que diz que mesmo aqueles que não têm leis e não acreditam em Deus, eles carregam sua consciência moral, pela observação da criação e das leis escritas no seu coração, testificando juntamente com sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, mesmo aqueles que não têm lei, por questões religiosas ou não acreditar em Deus, carregam leis ocultas no seu coração. O superego nem sempre é consciente, mas a partir do momento que o ego o percebe, ele pode controlá-lo sublimando a si mesmo,
como fazem os heróis. E também uma pessoa com um superego muito reduzido, ele adquire o padrão do vilão, ou dos arqui-inimigos dos heróis. Este padrão pode ser notado em narcisistas, pessoas que se movem exclusivamente pelo seu id. As escrituras alertam que nos últimos dias haveriam muitos amantes de si mesmo. Por isso, cada vez mais temos uma tendência ao narcisismo. O surgimento de heróis das trevas, mas que são justiceiros, que trabalham para o bem, é um elemento a se avaliar. Mas, porém, algo interessante é que, segundo as escrituras, as potestades podem sim ser ministro de fazer o mal para dar em retribuição às pessoas aquilo que elas semearam. Os psicopatas têm um id dominante, então todos os aspectos dos vilões que estão nas sombras do herói, no qual ele tenta derrotar, revelam uma luta contra si mesmo. Deve haver um equilíbrio entre esses dois lados. O ego é que está no centro, analisando as duas forças opostas. O superego também pode levar as pessoas a comportamentos exagerados, quando ela se move através de falsas crenças e falsos valores impostos pela sociedade. Neste caso, percebemos que o dualismo dentro do homem existe, pois o homem está sempre em uma luta contra duas forças opostas, seja o bem ou seja o mal. Isso também é citado pelo apóstolo Paulo, quando ele diz: "Acho essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo." Paulo tinha consciência dessas duas forças opostas batalhando dentro dele. Porém, ele deixa claro que o ego não pode vencer essa disputa. A solução para este conflito é somente através de Cristo, que passa a intermediar essa luta como uma verdadeira quebra de braço. Não existe isso de crente super-herói. As escrituras dizem que é na fraqueza que nós somos fortes, porque admitimos que não podemos vencer sem ajuda espiritual. Estou citando esses aspectos para que venhamos compreender a psicologia por trás dos heróis, que é a luta contra a sua sombra e essa análise sobre o Batman. A simbologia do Batman em sua caverna como um esconderijo já pode ter muitas interpretações. Porém, retificando como o que eu citei, os principados são também agentes que punem os transgressores. Então, a origem do mal também pode ser um elemento de justiça na Terra, como é citado em Romanos 13. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Nessa interpretação, concluímos que Deus não castiga nem pune ninguém, mas existe uma lei de causa e efeito, onde cada um colhe aquilo que plantou, ou nesta vida ou na próxima. Portanto, a psicologia dos heróis nos traz muitos materiais de análises. As escrituras também citam que os antigos heróis de fama, os Néfilins, foram agentes da maldade no mundo e que surgiram das relações dos anjos caídos com as mulheres da terra. Isso porque os instintos primitivos dos homens são também semelhantes a gigantes, no qual ele sempre tenta vencer. Eles possuem muita semelhança com os titãs da mitologia, que por sua vez estão relacionados aos deuses. Não por acaso, a indústria da animação que exploram esses personagens os apresentam na forma sexualizada e de deuses. Todos os heróis são sexualizados, e em sua maioria eles possuem conflitos de cunho sexual, nunca se casam ou conseguem manter um relacionamento. A maioria deles são bipolares ou bissexuais, mas essa luta interna é ocultada através dos conflitos com seus inimigos e através da sublimação. A psicanálise explica esses conflitos através da necessidade de viver uma vida secreta e usar a fantasia ou as máscaras. O uso das máscaras vem do culto a Dionísio, deus do vinho e da luxúria. A sublimação é a prática no qual o indivíduo controla as suas pulsões e paixões sexuais, morais e instintivas e a direcionam para outro alvo, em atividades socialmente valorizadas como a arte, a ciência, o esporte e, no caso dos heróis, no combate contra o mal nas grandes cidades. Os uniformes dos heróis, como Batman e Robin, revelam a erotização destes personagens. Uniformes colados com conotações explícitas das formas do corpo, que são fetiches para o público que consome este tipo de conteúdo. O mesmo acontece com o Superman, ou mesmo em heróis femininos como a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é a personificação da deusa Diana, e o Superman é a personificação do deus Saturno. Embora alguns pensem erroneamente que o Superman representa Jesus, o que é um verdadeiro engano. O Batman é bastante sugestivo, pois ele já habita na sua Batcaverna, que é o esconderijo da sua verdadeira personalidade.
Os super-heróis trazem aspectos sexualizados e inconscientes muito forte. São indivíduos que precisam de uma roupagem de herói ou máscara para se esconder. Esses fetiches por trás das fantasias é um elemento muito importante para atingir o público consumidor. Por isso, sempre será explorado pela indústria do cinema. Explorar aspectos psicológicos desses consumidores é uma forma de manipulá-los. Por isso, cada vez mais se criam heróis erotizados para este fim, pois esses heróis são como deuses, que alimentam desejos adormecidos, internos e secretos do homem. Por isso se manifestam através das fantasias, sempre mostrando formas e volumes corporais, tal como no jogo erótico. Explorar os aspectos psicológicos desses consumidores é uma forma de manipulá-los. Os mesmos conflitos dos super-heróis podem ser assimilados pelos consumidores, que terminam se identificando com as tramas e inimigos que eles precisam vencer. Ou seja, a luta entre o ego, o superego e o id, principalmente as pulsões sexuais, que uma vez sublimadas, os tornam heróis. Porém, se observa que nessas produções, os arqui-inimigos dos heróis nunca morrem. Isso representa que esses desejos latentes estão sempre na sombra desses heróis, monstros e heróis nos quais eles travam batalhas. É o seu lado oculto e sombrio que vem à tona através das dramatizações e de forma sexualizada. A tendência de transformar vilões em mocinhos representam aqueles indivíduos que conheceram a sua sombra, mas convivem com ela amigavelmente, usando o seu lado mal para batalhar em favor do bem. Por isso, cada vez mais se pegam personagens que são símbolos do mal e os transformam em justiceiro, que é o papel das potestades e que fazem justiça através da punição. O vampiro, por exemplo, sempre foi personagem das trevas, mas surgiu a tendência de romantizá-lo e torná-los heróis. O Batman também é um tipo de vampiro ou morcego, criatura da noite. Por isso é bastante explorado com o título de Cavaleiro das Trevas. Isso pode representar a exaltação do id ou do narcisismo, que seja, e dizer que há males que justificam se for em favor do bem comum. Mas no nosso mundo isso representa uma inversão de valores, e as escrituras advertem: ai dos que ao mal chamam bem, e do bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. Bom, então é isso. No próximo vídeo eu vou falar do Super-Homem.